Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta. Para fabricar a maioria dos objetos do nosso dia a dia, a indústria precisa combinar duas ciências, a elétrica e a mecânica. É a eletromecânica que transforma energia em movimento e vice-versa. Seus princípios são aplicados em diversos processos de produção. Por exemplo, na fabricação de pães e biscoitos, peças de automóveis e até na geração de energia que chega na sua casa através das usinas hidrelétricas. Nós vamos conhecer hoje uma profissão versátil que oferece um amplo mercado de trabalho para aqueles que buscam uma formação técnica. Chegamos na usinagem, né? Vimos o processo de fundição, vimos o processo de moldagem. Então, eu estou realizando uma inspeção na caixa redutora da máquina extrusora. Posso ver? Pode aqui, ó, pela microcâmera aqui. Tá, vamos tentar agora, vamos ver se dá certo. Vamos lá, pessoal, ó, 10 minutos, hein? Vambora! Tá acabando! Como o próprio nome já diz, o técnico de eletromecânica precisa conhecer bem os dois campos, o da eletricidade e o da mecânica. A boa notícia é que ele pode atuar tanto numa área quanto na outra. E é por isso que o mercado de trabalho para esse profissional é tão amplo. A formação técnica em eletromecânica dura em média 2 anos e requer do aluno espírito de liderança, boa comunicação e interesse nas disciplinas de física, química e matemática. Também é importante demonstrar segurança e flexibilidade na tomada de decisões e boa capacidade de apresentar soluções para os desafios do dia a dia. Depois de formado, o técnico de eletromecânica trabalha com a montagem, manutenção e criação de máquinas e equipamentos eletromecânicos e pode atuar em empresas de diversos setores, concessionárias de energia elétrica, mineradoras, fabricantes de eletrodomésticos e muitos outros. A remuneração inicial para essa profissão é de R$ 2.000, podendo chegar a R$ 5.000 por mês. Mas como será que a eletromecânica deu seus primeiros passos? A história da eletromecânica está ligada a um pequeno objeto, muito usado até hoje, o relé eletrônico. O relé é um interruptor formado basicamente por um eletroímã e uma espiral de fios. Quando a corrente elétrica percorre a espiral, cria um campo magnético que atrai uma pequena alavanca e muda o estado dos contatos. O primeiro relé foi criado pelo cientista norte-americano Joseph Henry no século XIX, quando fazia experimentos para entreter seus alunos. Mal sabia ele que a sua invenção seria a base para que Samuel Morse criasse o telégrafo. Utilizando o relé, ainda no mesmo século, o norte-americano Almon Brown Stroger construiu um dispositivo chamado comutador, fundamental para a automatização das centrais telefônicas. Finalmente, a eletricidade foi incorporada às máquinas de escrever, no começo do século XX. Graças à eletromecânica, as teclas ficaram mais leves, mais silenciosas, o que agradou bastante os escritores. Foi nesse mesmo século que o cientista George Stibitz percebeu que os relés eletromecânicos poderiam realizar cálculos matemáticos. Usando lâmpadas de lanterna e uma chave feita com uma caixa de charuto, ele montou o primeiro computador, um somador binário. Não dá para negar, a eletromecânica foi fundamental para o desenvolvimento da indústria e dos meios de comunicação que conhecemos hoje.
Depois dessa viagem no tempo, a gente desembarca na Tupi, indústria de fundição, para conhecer o trabalho que os técnicos de eletromecânica desenvolvem aqui. Aonde a eletromecânica está presente em fábricas como essa? Eu diria que até o contrário, onde ela não está presente. Sim. Né? Todos os maquinários, todos os sistemas fabris têm elétrica e têm mecânica. Então, literalmente, a sinergia das duas áreas é que faz com que a gente consiga ter movimento nas máquinas, controle nas máquinas e, consequentemente, fazer a produção que a gente precisa. Muita gente tem aquela analogia que manutenção é só consertar. Sim. Manutenção não é consertar, tanto que não chama consertação, chama-se manutenção. Tá? E o eletromecânico, dentro desse contexto da manutenção, de garantir que as máquinas estejam funcionando, é fundamental. É aqui que a gente começa. E começa. Então a gente está recebendo sucata, aí joga no forno e aí faz com que haja efetivamente o derretimento e cria-se então o líquido, o ferro líquido. Tudo é monitorado pela cabine de controle. Lá, os técnicos avaliam por meio de sensores características como temperatura, peso e composição química. Eles também são responsáveis por fazer a manutenção de todos os equipamentos. A manutenção, para garantir isso funcionando, então precisa ter conhecimento elétrico e ter os instrumentos de medição. Os conhecimentos mecânicos, que são máquinas de elevação de carga, tá? E os dois sistemas interagem. Além da fundição, existe a etapa de moldagem das peças. Os técnicos acompanham esse processo e ficam de olho na movimentação das máquinas. O eletromecânico, com essa formação que ele tem, agregando elétrica com a mecânica, ele consegue ver os movimentos do robô, tem sistemas de motores, tem freios, garantia de posicionamento. E por trás disso tem um movimento do robô, é uma programação. Ele não faz um movimento aleatório, ele faz um movimento repetido e programado. E essa programação é feita também pelo eletromecânico. Na parte de fora da fábrica está um sistema muito importante, o exaustor. Ele é responsável por tratar e filtrar todos os poluentes gerados. O Marcos faz uma análise das vibrações que são transformadas em sinais elétricos. Esta avaliação é feita para conferir se as máquinas estão funcionando bem. Essa profissão ela abrange todo o desenvolvimento de um equipamento. Eu escolhi diretamente por esse motivo, de desenvolver, de projetar ou de contribuir com o desenvolvimento de alguns equipamentos industriais. Quem tiver com habilidade com mecânica ou com elétrica, é um futuro promissor, bem promissor. Chegamos na usinagem, né? Vimos o processo de fundição, vimos o processo de moldagem, conseguimos o nosso produto e aqui a gente passa a fazer um tratamento final. A gente está agregando valor no processo de usinagem. São máquinas de controle mais preciso, tá? Então usa uma técnica mais refinada, tá? Então eu preciso de profissionais gabaritados para fazer manutenção desse tipo de equipamento. Aqui é tipo um acabamento, uma finalização. Uma finalização. A manutenção de máquinas e equipamentos é fundamental na indústria para garantir um bom fluxo produtivo e a segurança de todos. Os técnicos de eletromecânica precisam desenvolver a capacidade de identificar quando algo está errado ou pode dar errado. Devem se antecipar aos problemas e propor soluções de forma ágil e precisa. A gente vai conhecer um grupo de futuros técnicos de eletromecânica aqui em Joinville, Santa Catarina, para saber o que eles aprendem na teoria e na prática. O mercado para os técnicos de eletromecânica é tão aquecido que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo menos um ano depois de se formarem. Ficou empolgado? Para se matricular em um curso técnico em eletromecânica como esse aqui do Senai de Joinville, você tem que estar cursando ou já ter terminado o ensino médio. E não se esqueça de conferir se a instituição de ensino que você escolheu é credenciada para oferta de curso técnico. Agora a gente vai ver de perto o que os alunos aprendem aqui. Vem comigo!
Então, Celso, o técnico de eletromecânica, ele tem uma abrangência enorme, assim, no mercado para ele trabalhar, né? Bem amplo. Mas o aluno tem um perfil específico? Nós temos alunos que estão fazendo o ensino médio e, ao mesmo tempo, estão fazendo o ensino técnico. Nós temos alunos também que já trabalham na empresa, já são profissionais e vêm ao Senai buscar uma qualificação. Assim, no mercado de trabalho, onde esse aluno, depois que ele se forma, ou ainda cursando, né, o técnico, onde ele vai trabalhar? Então, ele pode entrar numa empresa, disputar uma vaga, tanto na parte elétrica como na parte mecânica, como ele também pode trabalhar em outras empresas que não tem uma pessoa específica na elétrica ou na mecânica, tem apenas o profissional eletromecânico que vai desenvolver aquela atividade. E qual é o diferencial, assim, o que ele leva de vantagem em fazer o curso técnico? No curso técnico, ali é bastante a parte de teoria com a prática. Então, o que é trabalhar na sala de aula e nos laboratórios vai preparar para a hora que ele entrar na empresa, ele dar conta dos desafios que vai acontecer durante a vida profissional dele. Então, os nossos laboratórios são bem equipados e preparam realmente o aluno para o mercado de trabalho. Eu posso te mostrar um laboratório onde a gente executa nossas atividades. A gente vai poder conhecer os laboratórios? Vai poder conhecer, sim. Então vamos lá. Vamos embora? Lá. Vamos. Então vamos. Eu vejo essa profissão como um crescimento muito grande, né? O avanço da tecnologia voltada para o ensino, ele proporciona a esse estudante, a esse profissional, condição de regressar ao mercado de trabalho. Desde a área do vestuário até a área da indústria da fundição, necessita de profissionais dessa área, porque os equipamentos precisam rodar com a manutenção mecânica, vinculada especificamente à formação desse profissional. Então, Flávia, aqui é o laboratório de solda, onde os nossos alunos aprendem os diferentes tipos de soldagem que eles podem encontrar aí no mercado de trabalho. É uma área onde que a segurança tem que ser levada ao pé da letra. Importantíssimo. Importantíssimo. Então, segurança aqui é primordial. A soldagem é uma das etapas mais importantes da eletromecânica. Ela está presente em diversos tipos de indústria. Para se destacar no mercado de trabalho, o futuro profissional precisa dominar a técnica. E além dessa máscara, ele tem que botar... Ele tem que colocar o óculos de segurança por baixo. Então vamos lá que eu quero ver a solda. Bom, Flávia, esse daqui é um dos laboratórios que a gente tem aqui na instituição Senai. É o laboratório de usinagem, onde os alunos vêm aprimorar a parte prática. Como você vê, aqui nós temos tornos, temos fresas, temos centros de usinagem. Então, tudo equipamento de ponta e adequado às normas de segurança. E esses equipamentos que eles estão trabalhando aqui são equipamentos que eles, quando forem para a indústria, eles vão encontrar esses equipamentos lá. Perfeito. E a gente vai conhecer o laboratório? A gente vai entrar lá? Vamos lá. Aqui tem um aluno que acabou de fazer uma peça aqui. Vamos dar uma olhada e ver como é que ficou? Lógico, vamos embora. Ah, você que fez essa peça agora. Sim. Posso ver? E olha que legal que ficou. Então, ele conseguiu concluir o desafio. E falando em desafio, nós preparamos um desafio para você. O desafio está lançado. Orientados pelo professor Celso Araújo, os alunos terão que construir um diagrama elétrico capaz de dar a partida em um motor elétrico. Para isso, eles precisam usar o inversor de frequência, um aparelho muito comum na indústria, que controla a rotação dos motores. O desafio será dividido em 3 etapas. Primeiro, os alunos precisam interconectar o inversor. Depois, devem conectar o inversor ao motor. E, por último, precisam programar o inversor. Se tudo der certo, no final eles serão capazes de controlar o motor em várias velocidades. Esse sistema pode ser utilizado em um processo de fabricação movimentando esteiras, por exemplo. Difícil? A gente vai ver agora. Boa noite aos alunos. Sejam bem-vindos a mais essa aula aqui no Laboratório de Eletrotécnica, onde a gente vai desenvolver uma atividade nova hoje. Hoje eu vou propor um desafio para vocês. Numa indústria, eu tenho que fazer o controle de velocidade de uma esteira. A gente vai ter que desenvolver um esqueminha, um projeto elétrico para atender essa necessidade. Vocês vão ter 1 hora exatamente para estar cumprindo esse desafio. Alguma pergunta? Então vocês estão prontos? Sim! Então vamos lá, hein? Valendo! Então, pessoal, a gente vai desenvolver o desenho aqui para poder colocar na prática um motor partido direto com inversor de frequência.
vamos fazer primeiro a parte de potência, para depois fazer a ligação do inversor. Pode ser, fica mais fácil. A tarefa de hoje era ligar um motor utilizando um inversor de frequência em 3 velocidades diferentes para automatizar uma esteira da indústria. E aí, pessoal, deu mais de 20 minutos, vamos apressar aí, vamos ganhar essa competição aí. Vamos lá, então, vamos lá. É complicado a parte de trabalhar sob pressão, mas como a gente trabalhou em equipe, facilitou bastante. Tá tudo ok, vamos lá desenvolver no motor agora. Na indústria, vai ser justamente isso que a gente vai presenciar no dia a dia. A gente vai ter a nossa equipe e a gente vai ter que desempenhar as atividades. Não tá habilitando para rotação. Faltou, eu acho, o contato de selo aqui, ó. O que falta agora? A gente tem que pegar os cabos, né? Isso, então, vamos lá, pega os cabos rapidão. Então, professor, olha lá, faltam 20 minutos. Como é que eles estão aí? Eles já conseguiram fazer a parte de planejamento, já separaram os componentes que eles vão utilizar para a montagem do circuito e já fizeram as ligações na bancada. Então eles estão indo bem? Estão indo bem. Tá, vamos tentar agora, vamos ver se dá certo. Vamos lá, pessoal, ó, 10 minutos, hein? Vambora! Tá acabando. Ah, agora o motor ligou. Isso. Rotação Primeiro baixa. rotação baixa. Fechou. É isso aí, tá funcionando. Isso aí, N2. Isso aí! Deu certo, hein? Terminamos. Acabamos. Bom, pessoal, vamos testar o circuito de vocês, ver se está funcionando corretamente? Vamos lá? Perfeito, velocidade baixa. Essa é a primeira velocidade. Essa é a primeira velocidade, Flávia. Uma velocidade bem lenta, né? Agora a segunda velocidade, um pouquinho mais rápida. A nossa esteira vai movimentar com mais agilidade. Com mais agilidade. E vamos para a terceira velocidade, onde nossa esteira vai trabalhar na velocidade nominal dela. Você pode ver que há uma diferença bem grande entre a velocidade inicial e essa terceira velocidade, que é a velocidade final. Então eles cumpriram o objetivo, o desafio, muito bem. Desafio cumprido. Parabéns! Para mandar bem em qualquer área, é preciso investir em capacitação profissional. Daqui a pouco, esses alunos vão estar no mercado de trabalho com uma carreira promissora pela frente. Nós vamos conhecer o dia a dia dos técnicos de eletromecânica de uma grande empresa de tubos e conexões. Aqui na fábrica da Tigre de tubos e conexões em Joinville, as máquinas estão por todo lado e não param de trabalhar. E onde tem máquina funcionando, tem um técnico de eletromecânica por perto para garantir que a produção siga de vento em popa. Hoje nós vamos conhecer o trabalho do Paulo Machado, que cuida da chamada manutenção corretiva dos equipamentos. Ou seja, ele faz reparos nas máquinas que apresentam alguma irregularidade. A manutenção da Tigre, dessa planta de Joinville, tem em torno de 100 colaboradores. Muitos deles têm o curso técnico em eletromecânica. A formação técnica no profissional é muito importante nos dias atuais, devido à tecnologia das máquinas. É muito importante o profissional que tenha os dois conhecimentos, da parte mecânica e da eletricidade. Eu vim aqui para matar minha curiosidade, para saber como é que é seu trabalho, seu cotidiano, seu dia a dia. Mas antes me diz, por que você escolheu essa profissão? Eu trabalhava na produção, né? E eu precisava de algo novo. A produção para mim não estava servindo mais. Você não estava vendo um futuro? Não tinha futuro. Então eu resolvi fazer um curso técnico para alavancar a carreira, né? Assim que eu tive o primeiro contato com a área de manutenção, de mecânica e elétrica, eu vi que era aquilo ali que eu queria e não ia mudar mais. Uma área muito prazerosa, você não tem uma rotina de trabalho, você vê uma coisa nova todo dia, soluciona um problema novo todo dia. A matéria-prima, que chega em pó, é misturada a alguns componentes. Depois, a combinação passa pelo resfriamento. Tudo isso é feito para deixar o material com uma textura granulada. Só nesse estado, o processo de fabricação dos tubos pode começar. O material vai para o silo de compostagem, fica aguardando um pedido de produção da máquina. Então, Flávia, essa aqui é a sala de controle. Todo tipo de sensor, fim de curso,
que tem naquela área lá, a gente consegue manipular, controlar e identificar erros por aqui, por esse servidor aqui. Bom, Flávio, aqui a gente vai ver o CLP, né, que é um controlador lógico programável, que recebe todas as informações lá de baixo. A gente tem motor, fim de curso, sensores. Toda a informação que vem de lá de baixo passa nesse CLP e a gente transforma ele em informação visual ali para aqueles dois computadores, onde a gente também consegue programar, operar, fazer qualquer função através desse sistema aqui. E quando ocorre um problema, né, a gente intervém nesse fazendo reparo, trocas de placa, acionando ele via software também. Então, isso aqui que eu tô vendo é como se fosse o cérebro da fábrica. É exatamente o cérebro da fábrica. Depois de granulado, o material segue para uma máquina injetora. Lá é aquecido, fundido e moldado. E aí é que são produzidas as conexões usadas para interligar os tubos. Um equipamento derrete e transforma o material em uma substância plastificada. Ela é resfriada e sai da máquina já com o diâmetro final do produto. Então, na verdade, você tem que cuidar para que ela inteira esteja funcionando e em nenhum momento ela pare nesse processo todo até o final. Exatamente, nenhum equipamento pode falhar. Se um falhou, a linha inteira toda para. Viu só? A produção de tubos envolve um conjunto de máquinas que devem trabalhar em sincronia. Por isso, a manutenção preventiva precisa estar alinhada com a manutenção corretiva. Bom, Flávio, aqui ó, a gente tem o Gumercindo, ele está fazendo uma manutenção preventiva, analisando o equipamento. Oi, Gumercindo. Oi, boa tarde. Tudo bom? O que você está fazendo aí? Então, eu estou realizando uma inspeção na caixa redutora da máquina extrusora. Posso ver? Pode aqui, ó, pela microcâmera aqui. O porquê dessa inspeção aqui? Se eu consigo monitorar algum desgaste de engrenagem, algum dente lascado ou quebrado. Ó, ali, tá vendo? Uma engrenagem com o dente lascado ali, ó. Ó, já achou, então. Isso. Porque evitaria de eu estar abrindo a tampa do redutor sem necessidade, né? Então já vai ser aberta, de certeza. Que Com já certeza, tem... porque você já detectou já conseguiu providenciar a engrenagem nova já para realizar a troca o quanto antes, né? Uma manutenção preventiva. Como eu tenho afinidade na área mecânica, trabalho na área já, eu optei por fazer esse curso de engenharia mecânica, né? Quando eu entrei aqui, eu tinha o curso técnico, né? Só que eu entrei na área de produção, né? Aí eu trabalhei 6 meses, aí surgiu a oportunidade dentro da empresa de recrutamento interno. Aí eu me candidatei, fui aprovado e ingressei para a equipe de manutenção. A formação técnica ela é fundamental no nosso processo, porque requer pessoas que tenham domínio para trabalhar, seja numa máquina, num periférico, num equipamento que compõe a nossa parte fabril. Desde que essas pessoas busquem o conhecimento, né, e nós damos a oportunidade para isso, existe uma oportunidade enorme dessas pessoas fazerem carreira aqui dentro. De metalurgia a tubos e conexões, os técnicos de eletromecânica atuam em diversos segmentos do setor produtivo. Esses profissionais são uma peça-chave na nossa indústria e contribuem para o desenvolvimento de toda a economia. A segunda temporada do Futura Profissão chega com novidades. Agora sou eu que vou mostrar a cada episódio o dia a dia de uma profissão de alta demanda. E além das profissões técnicas, você vai poder mergulhar no universo da graduação tecnológica. Aceita esse convite? Então fique ligado toda semana. Até breve! Uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.